te falar, hein, pessoal? Hoje nós vamos aqui fazer um vídeo, tá, gente? Eu vou falar o seguinte tema aqui pra vocês. Sobre os antidepressivos. Qual a opinião que eu tenho acerca dos antidepressivos, gente? A minha opinião é a seguinte, olha só. Em primeiro lugar, gente, tem gente que é extremamente radical e diz que antidepressivo não é pra tomar porque faz mal, porque é veneno, porque vicia. Já tem pessoas que acham que é estritamente necessário, que você tem que tomar, porque se você não tomar, você não vai se reerguer lá da sua depressão. Gente, eu não, só para início de conversa, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, mas eu sou uma pessoa que já teve muitos episódios de depressão. Então eu sou uma pessoa que eu já tomei antidepressivo. Na minha família muita gente já tomou. Teve gente que tomou ansiolítico, teve gente que tomou... Enfim, teve gente que tomou vários tipos já de remédios chamados de psicotrópicos, e essas pessoas, elas, como é que eu posso dizer aqui pra vocês? A gente tem uma certa experiência enquanto paciente, por assim dizer, entendeu? Eu acho assim, gente, que... é que assim, quem não conhece depressão não sabe como é que é. Mas a depressão, ela é algo muito pesado, muito difícil, e... existem certas doenças físicas, não todas, mas muitas, que elas vão ser menos incômodas e menos incapacitantes do que a própria depressão. Então, sim, em alguns casos é necessário que haja a intervenção de um antidepressivo ou de mais de um, né? Às vezes são combinados mais de um. Por que eu falo isso, gente? Porque tem gente, por exemplo, que fica simplesmente jogada na cama e não tem força sequer para pentear o cabelo, tomar banho, quiçá outras atividades mais difíceis, como trabalhar, estudar e tal. Lembrando que existem as pessoas que trabalham, que estudam e mesmo assim têm episódios de depressão, porém continuam, por assim dizer, funcionando na sociedade. Isso pra mim é mais perigoso ainda, tá? Pra mim isso é mais perigoso ainda. Porque todo mundo olha e fala, você tá tomando banho, você tá trabalhando, você tá se formando, você tá casada, você tá com filho, você dá conta da casa, então você tá bem. E não é bem assim que acontece, tá, gente? Existe o depressivo funcional e existe o depressivo que não é funcional. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, gente. Às vezes havia ocasiões nas quais eu ia dar aula e que eu tinha que parar a aula no meio para chorar no banheiro. E depois que eu chorava, eu voltava para a sala. Alguns alunos percebiam, aí vinha a avó, vinha a mãe, não sei de quem, falava, você tá bem? Eu falava, caraca, perceberam, que saco. Então a gente sempre percebe, mesmo que você não chore, mas sempre percebe que você tá com aquela cara de quem quer chorar, ou aquela cara de quem tá desanimado. Sempre percebe, o pessoal não é bobo, o pessoal é esperto. Isso não indica que você não está com depressão. O fato de você se trancar no banheiro, conseguir chorar, botar pra fora e depois voltar. Isso não significa que você não está depressivo. Isso significa simplesmente que você tá tocando em frente. Mas se você fizer muita força e tocar em frente, isso pode te fazer inclusive mal, tá, gente? Então é necessário o antidepressivo para você se reerguer. No caso de pessoas que não são, como é que eu posso dizer aqui pra vocês, que não são funcionais. Mas eu também não sou a favor somente de tomar o remédio e acabou, porque as causas de depressão são muito mais profundas. Creio eu que deveria haver junto sim uma psicoterapia, um acompanhamento social e junto desse acompanhamento ir aos poucos descobrindo as causas daquela depressão, porque muita gente nem sabe da causa. Muita gente nem sabe, sente uma coisa horrível, não sabe lidar com aquilo e de repente fala assim, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tô legal. Mas eu não sei o que fazer. Eu sei que isso daqui não tá legal, eu sei que isso daqui não tá certo, eu não tô funcionando mais na sociedade como eu deveria, ou estou funcionando, porém, a um custo muito alto pra mim. O que eu faço? A pessoa não sabe o que fazer, então o que ela deveria fazer no caso? Deveria fazer uma terapia, deveria buscar um profissional que a valide, porque muitos não validam. Já passei por mais de 20 psicólogos. A imensa maioria não me validou. Não me validou mesmo. Uns 3 ou 4 validaram, os outros não. E aí o que acontece, gente? Olha só o que acontece. O antidepressivo, ele te dá um up, mas ele não resolve nada. Ele não resolve os teus problemas, entendeu? Tem pessoas que de fato ficam dependentes químicas
da química que tem no antidepressivo, só que aí aos poucos elas têm que fazer assim chamado desmame, quando elas já estão bem. E tem que ser em conjunto, não é só o psiquiatra que pode decidir, porque eu já vi psiquiatra chegar e falar assim, ó, você vai tomar o remédio e acabou. Creio eu que o paciente tem que ser ouvido também. Esse psiquiatra arcaico, essa pessoa arcaica, que quer chegar lá e impor pra você, sendo que você é o paciente, você sabe melhor do que ninguém o que você tá sentindo, e o psiquiatra quer impor, quase praticamente que a força, como era antigamente, com camisa de força e remédio empurrado, até mesmo por modo intravenoso, né? Por via intravenosa, sem você poder escolher se vai tomar ou não. Eu acho isso uma profunda ignorância, vocês me perdoem. Então, tudo tem que ser dialogado entre o paciente e o psiquiatra, para saber que tipo de estratégia vocês vão tomar ali, entendeu? Às vezes a pessoa acha que tá bem e não tá, mas tudo tem que ser dialogado. Nem só o paciente vai decidir 100%, mas também o psiquiatra não vai decidir 100%, né? Lembrando que médico não é Deus, tá, gente? Mas assim, o antidepressivo, eu acredito que ele te dá aquele up pra você, inclusive, começar o teu processo de cura, porque quando você tá muito pra baixo, você nem quer fazer o processo de cura. Você só quer dormir o dia inteiro, ou não dorme, ou não vive. E aí você simplesmente quer morrer, sei lá, enfim. Tem gente que tem muita ideação suicida, então é necessário que haja sim, uma intervenção, muitas vezes química, mas eu acredito também que a pessoa não pode ficar dependente do antidepressivo, porque tem gente que toma por 20 anos, 30 anos e nunca larga. Eu creio sim que tem que haver o desmame e tem que ver principalmente as causas ali do que está acontecendo com você. O que seriam essas causas? Vai ter que olhar, vai ter que ver direitinho, vai ter que fazer uma terapia. Às vezes são anos para achar as causas. Às vezes você teve um gatilho que te ocasionou uma crise, mas aquele gatilho não é a causa. Por exemplo, quando você vem de família abusiva, muitas vezes você não sabe que você vem de família abusiva. Por quê? Porque pra você aquilo sempre foi normal. Gente ausente, gente que te parente. A gente fala bastante disso lá no Exodara, né? Essa questão da família abusiva, das pessoas abusivas, muitas vezes você não sabe. Por isso que muitas vezes você se coloca num relacionamento abusivo e nem sabe que ele é abusivo, porque a vida inteira você viveu numa dinâmica abusiva, né? Então, aí você chega, por exemplo, e você vive numa dinâmica abusiva e, por exemplo, você não sabe que é abusivo. Aí se você fizer uma terapia, o terapeuta sério, ele não vai poder chegar pra você e falar, olha, termina ou começa tal projeto, ou termina ou começa tal relacionamento, ou se aproxima ou se afasta dessa ou daquela pessoa, mas o terapeuta ele vai poder talvez abrir os teus olhos. Ele vai poder ali abrir os teus olhos para você ver que a situação na qual você está não é exatamente uma situação saudável, entendeu? E muitas vezes quando você já começou a se afastar de pessoas tóxicas, a ir embora, fazer o tal do contato zero que eu falo lá no Exodara também, a tua vida ela começa a melhorar, você começa a ter propósitos na vida, e aí você se sente melhor, aí mais ou menos depois de um ano e pouco de contato zero é que você começa a melhorar, né? Eu, enquanto vítima, por assim dizer, sei que a palavra vítima pode ser usada, muita gente não gosta, mas como sobrevivente, enfim, eu gosto de chegar e falar assim que, pelo menos pra mim, menos de um ano de contato zero você não consegue ter muito bom resultado. No primeiro ano de contato zero é só jogando lixo fora, por assim dizer, entulho fora. Você se sente muito o desamparo, o desespero, ele é muito grande. Joga tudo isso fora, vai embora, sabe? Joga tudo isso fora. E aos poucos você vai vivendo a tua vida. Depois desse um ano e meio, às vezes depois de 2 anos, aí é que você vai começar a viver do teu jeito, porque você ainda tá desaprendendo padrões tóxicos lá atrás. Então, primeiro ano, gente, é só jogando porcaria fora. Depois disso, quem sabe você já não se sinta melhor e não possa, inclusive, começar a fazer desmame lá dos antidepressivos, né? Então, minha opinião não é nem aquela opinião super rígida, super... não pode porque é veneno, porque faz mal, porque não sei o que, mas às vezes é necessário.
E às vezes também não pode ser tão... você só o antidepressivo vai te ajudar. Não, às vezes o antidepressivo ele não te ajuda. Às vezes, não só ele, às vezes ele te ajuda, mas ele sozinho não vai te curar, você vai criar ali uma dependência. E como você já tem um certo up, você nem vai buscar melhorar a tua situação que te levou a essa depressão. Você tem que buscar melhorar, você tem que buscar estar melhor. Porque às vezes, gente, você pode tomar o antidepressivo mais potente do mundo, mas você tem que se afastar das pessoas abusivas e da situação abusiva. Tem gente que fala assim, o meu emprego, eu tenho muita sede no meu emprego, mas eu ganho muito bem. O que eu faço? Gente, pelo amor de Deus, sai! Mas só as contas a pagar. Tem que desenvolver uma estratégia para arrumar ou outro emprego que demora, não é de uma hora para outra que você consegue um bom emprego. E também você contar com uma rede de apoio. Às vezes não é de uma hora para outra, às vezes demora meses, às vezes demora mais de um ano para você sair desse emprego e conseguir uma outra fonte de renda equivalente ou maior. Mas é possível, tá, gente? É necessário se afastar. E quando você se afasta, minha opinião, de 1 ano a 1 ano e meio, até você começar a melhorar, entendeu? Mas eu creio que só o antidepressivo não resolve. O antidepressivo, ele inclusive, se você se viciar, por assim dizer, no antidepressivo, se acostumar com o antidepressivo e não buscar as causas da cura da tua depressão, você vai se acostumar com aquela situação ruim, não vai buscar a cura, enfim, daquilo. E não vai ser uma cura, vai ser um paliativo. O antidepressivo meio que vai ser um facilitador para você continuar deixando que as pessoas te abusem num padrão já recorrente de abuso. Então não deixe que as pessoas façam isso com você, gente. Chegue lá e busque as causas. Às vezes elas estão na sua frente, você não sabe quais são, mas você pode sim se consertar. Você pode consertá-las, você pode buscar, desde que seja com um terapeuta competente e não certos terapeutas de meia tigela por aí que não ajudam em nada e não validam em nada. Te falarem, pessoal, alguém aí já passou por isso, já teve problema de depressão, já tomou remédio, já fez desmame, como é que foi? Tá aberto aí para todo mundo que quiser comentar, tá certo? Até a próxima, então.